Seja bem-vindo. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esta mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas. Muitos de vocês que estão ouvindo agora podem sinceramente acreditar que são cristãos. Vocês creem de todo o coração que, quando morrerem, o céu será o seu lar. Estão convencidos de que a eternidade com Jesus os aguarda. Sentem-se seguros, certos e confiantes em sua salvação. Mas aqui está a realidade impactante. É totalmente possível estar convencido, seguro e confiante da salvação, e ainda assim não ter direito a ela. Esta pode ser a mensagem mais crítica que eu já compartilhei, porque, queridos irmãos e irmãs, um dos maiores problemas na igreja hoje é a falsa segurança. Esse é o motivo pelo qual tantos cristãos professos ouvirão Jesus dizer aquelas palavras terríveis: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim." Eles tinham segurança, mas essa segurança estava edificada sobre a areia e não sobre Cristo. Agora, enquanto você ouve esta mensagem, eu o exorto a examinar seu coração e se perguntar: minha segurança está em Cristo ou em outra coisa? A verdade é que muitas pessoas, sentadas nos bancos da igreja, cantando louvores e até lendo a Bíblia, estão cometendo um erro que pode impedi-las de entrar no reino dos céus. Esse erro é olhar para si mesmas ou para qualquer outra coisa além de Jesus Cristo para a salvação. Se você está fazendo isso, talvez não esteja salvo. Reflita profundamente sobre isso. Você pode sentir-se próximo de Deus, pode ser apaixonado pelo louvor, pode ter conhecimento das Escrituras e ainda assim estar perdido se sua esperança não estiver somente em Cristo. Uma segurança baseada em qualquer coisa além de Cristo é uma falsa segurança. E uma falsa segurança é um lugar perigoso para se estar, pois cega para a verdade e faz com que a pessoa se sinta segura quando na realidade está em perigo. Você pode estar convencido de que está no caminho para o céu, mas essa convicção não significa nada se não estiver fundamentada em Jesus. Uma das principais razões pelas quais as pessoas têm uma falsa segurança é a justiça própria. Isso pode soar familiar para alguns de vocês. Você tem feito boas ações, ajudado pessoas, levado uma vida correta e evitado problemas. Talvez pense: sou uma boa pessoa, Deus certamente me deixaria entrar no céu. Mas se você acredita que é bom o suficiente para Deus, caiu em uma das mentiras mais antigas da história humana. O próprio Lúcifer, em seu orgulho, pensou que poderia se exaltar acima de Deus. Da mesma forma, a justiça própria nos eleva em nossos próprios olhos, a um ponto em que não vemos mais nossa necessidade da cruz de Cristo. Ela nos engana, fazendo-nos pensar que não precisamos de salvação porque acreditamos que já somos bons. A Bíblia nos adverte em Isaías 64:6 que todas as nossas boas obras são como trapos imundos. Mesmo nossos melhores atos estão manchados pelo pecado e são indignos diante de um Deus santo. No entanto, a justiça própria nos cega para essa verdade, levando-nos a crer que conquistamos ou merecemos a salvação. E digo com toda a urgência: se você está confiando em sua própria bondade e em seu histórico moral como segurança, você não está salvo. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nossa justiça é como uma sombra diante do brilho glorioso da santidade de Deus. Não podemos entrar no reino de Deus por nossos próprios méritos, porque nossa justiça nunca poderá se igualar à dele. Há outros que não olham apenas para sua própria moralidade, mas também para suas boas obras. Eles pensam que suas boas ações podem, de alguma forma, inclinar a balança a seu favor. Mas ouça com atenção: Deus não opera em um sistema de equilíbrio. O céu não é conquistado por boas obras, superando as más. Efésios 2:8-9 declara: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nossas melhores obras são impotentes para nos salvar. Podemos doar, ajudar os necessitados ou fazer trabalho voluntário. E, embora essas ações possam ser evidências de um coração transformado, elas não são o que nos salva. Se você confia em suas obras,
está se apoiando em uma fundação frágil e instável. A salvação não se trata do que você fez, mas do que Cristo fez na cruz. Somente o sacrifício dele pode nos purificar de nossos pecados. Se você busca segurança em suas boas obras, tem todo motivo para temer, pois elas são insignificantes diante da graça salvadora de Cristo. As boas ações não podem cobrir o pecado. Elas são um resultado natural da nossa fé, mas não a raiz dela. Algumas pessoas acreditam que sua membresia na igreja ou sua denominação específica é o caminho para a salvação. Elas pensam que apenas sua igreja possui a verdade e que, se outros não pertencem a ela, não podem ser salvos. Mas esse é um caminho perigoso. Esse tipo de pensamento desloca o foco de Cristo e o coloca sobre uma instituição. Embora a igreja seja um lugar de comunhão, ensino e adoração, ela não pode salvar você. Somente Jesus salva. Quando fazemos da igreja nossa segurança, elevamos uma instituição terrena acima do Salvador. Deus existia muito antes da fundação da sua igreja, muito antes da sua denominação surgir. O Senhor tem atraído pessoas para si por séculos, sem a necessidade de rótulos humanos. Somente Jesus declarou em João 14, 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você tem colocado sua confiança na igreja em vez de Cristo, saiba que foi enganado. A salvação não se trata de pertencer a um grupo específico, mas de conhecer Jesus. Há também aqueles que se apegam à tradição e aos rituais religiosos, pensando que isso os salvará. Batismo, Santa Ceia. Essas são práticas maravilhosas, mas são símbolos que apontam para Cristo. Elas não são Cristo. Realizar rituais religiosos não substitui um relacionamento com Jesus. Ele repreendeu os fariseus em Mateus 15, 8-9, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras humanas. Assim como os fariseus, podemos seguir todos os costumes religiosos e ainda assim perder o verdadeiro significado do Evangelho. Se você está confiando em rituais e tradições para ser salvo, saiba que, sem uma fé genuína em Cristo, essas práticas são vazias como ídolos. Devemos ter Cristo vivendo em nós, e não apenas costumes ao nosso redor. A salvação é um relacionamento, não uma rotina. Os fariseus praticavam inúmeros rituais e, mesmo assim, estavam longe de Deus. Não permita que tradições religiosas lhe deem uma falsa sensação de segurança. Elas devem refletir uma fé verdadeira em Jesus. Outro perigo é confiar em experiências emocionais. Talvez você tenha tido um momento marcante em um apelo no altar ou tenha sentido uma emoção profunda durante o louvor. Essas experiências podem ser belas, mas não são sinônimo de salvação. Uma resposta emocional não é o mesmo que uma fé salvadora. Muitas pessoas já passaram por experiências assim e, no entanto, continuaram inalteradas porque foram tocadas pelo momento, mas nunca se renderam verdadeiramente a Cristo. Jesus falou sobre pessoas assim na parábola do semeador, em Mateus 13. Ele descreve as sementes que caíram em solo pedregoso. Elas recebem a palavra com alegria, mas, como não criam raízes, logo desistem quando surgem dificuldades. A verdadeira salvação não é apenas um êxtase emocional, mas uma vida transformada, enraizada na fé e obediência a Jesus Cristo. Se sua certeza de salvação está baseada apenas em uma experiência emocional, talvez seja a hora de examinar se Cristo realmente tem o seu coração. Alguns acreditam que são salvos porque cresceram em um lar cristão ou porque seus pais foram fiéis a Deus. No entanto, a salvação não pode ser herdada. João 1, 12-13 nos ensina: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. No entanto, o simples conhecimento intelectual não salva. Muitos sabem sobre Deus, a Bíblia e a doutrina cristã. Mas isso não significa que tenham um relacionamento verdadeiro com Ele. A salvação não se trata apenas de informações.
mas de uma transformação interior. Jesus não chamou as pessoas para simplesmente saberem sobre ele, mas para segui-lo, para terem um relacionamento com ele. Em João 17:3, ele disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." A salvação é mais do que conhecimento. É um encontro pessoal com Cristo, uma entrega completa a Ele. Não podemos confiar em nossa intelectualidade ou em nossa memória de versículos, mas sim no poder transformador de um relacionamento vivo com Jesus. Portanto, se você está confiando no seu conhecimento ou em sua herança religiosa para a salvação, lembre-se de que a verdadeira salvação é uma questão de fé pessoal em Cristo, um compromisso diário com Ele. O conhecimento por si só não pode nos salvar. É um relacionamento com Jesus Cristo que salva. O conhecimento intelectual, sem uma transformação do coração, é sem sentido. Você pode conhecer a Bíblia de trás para frente, mas se não conhece Jesus pessoalmente, o seu conhecimento é em vão. Você precisa ter um relacionamento com Ele, não apenas conhecimento sobre Ele. No coração da salvação está a cruz de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, isso é o mais precioso. O sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele suportou a penalidade pelos nossos pecados para que não precisássemos enfrentar a ira de Deus. Não são nossas obras, nossa bondade, nossa igreja, nossos rituais ou nossas emoções que nos salvam. É o sangue dele, e somente ele. Somos salvos porque Jesus, que era sem pecado, se fez pecado por nós, para que pudéssemos ser feitos justos diante de Deus. Somente a cruz tem o poder de salvar, pois é onde Jesus assumiu o nosso pecado e culpa sobre si mesmo. Em João 3,16, lemos: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." A vida eterna é um presente que vem através da fé em Jesus Cristo. Somente Ele. Efésios 2, 8-9 nos lembra novamente que a salvação é pela graça, por meio da fé, e não por algo que possamos nos orgulhar, mas puramente pela misericórdia de Deus. Esta é a única verdadeira fundação da nossa esperança, a obra consumada de Cristo na cruz. Então, eu pergunto novamente: você está olhando para algo além de Jesus Cristo para sua salvação? Você caiu na armadilha da autossuficiência, boas obras, afiliação à igreja, rituais religiosos, experiências emocionais, herança familiar ou conhecimento? Nenhuma dessas coisas pode salvá-lo. Somente Jesus salva. Não há outro caminho, não há outra porta. Jesus não é um entre muitos caminhos. Ele é o único caminho. Paulo nos diz em 2 Coríntios 13:5: "Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, a menos que, é claro, já sejais reprovados." Isso não se trata de causar medo, mas de exortá-lo a ter certeza de que sua fundação é Cristo e nada mais. A eternidade é muito importante para ser deixada ao acaso ou a uma falsa segurança. Amigos, se você está fazendo isso, olhando para si mesmo ou para qualquer coisa além de Jesus para a salvação, talvez você não esteja salvo. Que hoje seja o dia em que você deixe de lado toda a falsa segurança, toda a falsa confiança, e coloque sua confiança unicamente em Cristo. Ele é o único caminho. Ninguém mais e nada mais pode salvar. Arrependa-se, creia no Evangelho e deixe que a cruz de Jesus seja o âncora da sua alma, pois somente através dele podemos encontrar a vida eterna. Se esta mensagem tocou seu coração, não perca o próximo vídeo, onde falaremos sobre Marcos 15 e o profundo significado dessa passagem. O que essa história nos ensina sobre fé e redenção? Não perca!